A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando com mais um momento Adora que Melhora. Hoje é o terceiro sábado do mês, nós temos aquele propósito, pais que oram, intercedendo pelos filhos. Que você venha receber essa mensagem hoje, que você não venha apenas ouvir, mas que nós venhamos colocar em prática, amém? Nós vamos meditar no livro de 1 Reis, capítulo 19, somente o versículo 2, que diz o seguinte: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se disser tamanha a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Antes de iniciarmos aqui no capítulo 19, eu vou retomar um pouco a história. O povo de Deus estava cocheando em dois pensamentos. Em um dia servia a Deus, e em outro dia servia a Baal, outros deuses. Então o profeta Elias, ele faz um desafio ao rei Acabe. Ele propôs que os profetas de Baal fossem com ele clamar, e o Deus que respondesse com fogo do céu seria o único Deus. A palavra do Senhor nos diz que então eles vão, aceitam esse desafio e começam a clamar pelos deuses deles, e demorava em nada de responder. Então o profeta Elias começa ali a zombar, começa a dizer: quem sabe eles não estão dormindo, quem sabe eles não viajaram, clamam mais alto, até que chega a hora do profeta Elias clamar ao Senhor. Quando ele clama ao Senhor, o Senhor manda fogo do céu que consome todo ali aquele sacrifício que eles estavam fazendo ao Senhor. Depois, o profeta, ele mata todos os profetas ali de Baal. Então, aqui no capítulo 19, a palavra do Senhor nos diz que essa notícia chega a Jezabel. Jezabel era casada com o rei Acabe. Quando ela ouve essa notícia, então ela manda um mensageiro e até o profeta Elias e dizer essas palavras que nós acabamos de ler aqui. Assim me façam os deuses e outro tanto, se disser tamanha a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quando ele ouve aquelas palavras através daquele mensageiro, ele se levanta e foge para o deserto. Lá no deserto, ele deita embaixo de um zimbro e logo ele pede a morte. Então Deus manda um anjo para acordá-lo, para dar pão e água para ele. Deus cuida dele ali naquele deserto, nos mínimos detalhes, todo dia mandando o que ele comer, o que ele beber. E o que a gente vê nessa história é que aquele homem já tinha visto muitos feitos do Senhor. O Senhor tinha realizado muitas maravilhas e milagres através da sua vida. E que por causa das palavras daquela mulher, a palavra do Senhor não diz, mas a gente entende que ele teve medo, que era como se ele tivesse ficado sem fé, a sua fé tivesse sido abalada. E aquele homem, talvez ele pensou que estava sozinho, que agora seria o fim dele, que nada mais, Deus não iria, talvez ele tivesse pensado que Deus não tinha mais como resolver, aquela mulher tinha ameaçado, e que faria na vida dele o que ele tinha feito na vida dos profetas de Baal. E ele fica ali sendo cuidado pelo anjo. Então, com aquele alimento, a palavra do Senhor nos diz que ele levanta e caminha ainda 40 dias, até que ele chega na caverna. Quando ele entra na caverna, o Senhor diz: o que tu fazes aí, Elias? E ele começa a dizer que ela já tinha mandado matar os profetas, que tinha outros profetas na época, que só tinha restado ele, que ele queria era a morte. E então nós vimos que Deus diz para ele: sai dessa caverna, Elias. Deus estava falando para ele sair daquele estado que ele estava, de medo, de ansiedade, talvez ali frustrado, pensando que era o seu fim. O Senhor falava com ele: sai dessa caverna. Era como se o Senhor dissesse: sai daí, desse estado que você está, se escondendo, com medo das palavras dessa mulher. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que já te dei vitória até hoje, eu vou continuar te dando vitória. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, somos nós. O que o Senhor quer falar conosco é porque às vezes nós passamos por dificuldades, por problemas em que nós achamos que não tem saída, que não tem solução, e nos esquecemos do que o Senhor já fez nas nossas vidas. E eu quero que hoje nós venhamos nos alegrar, ter o coração grato, agradecido ao Senhor
porque Ele nos sustentou até aqui. Ele tem cuidado de mim e de ti nos mínimos detalhes. E um coração que agrada ao Senhor, um coração que é grato ao Senhor, que adora ao Senhor em qualquer circunstância, esse coração faz com que a mão do Senhor venha se mover. Mas o que o Senhor quer falar conosco é sobre o poder das palavras. Que as palavras, ela tem poder para destruir e para dar vida. Que nós temos que vigiar o que nós estamos lançando sobre as pessoas, amaldiçoando às vezes as pessoas até mesmo sem perceber. Quando nós vemos um irmão, uma irmã orar pedindo ao Senhor para destruir outro, para colocar no leito, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. E talvez nós estejamos fazendo isso sem perceber, querendo apenas a justiça. Mas é nessa hora que eu lembro de um irmão muito sábio que disse uma vez para mim que há um perigo em pedir justiça, porque o Senhor tem uma balança. E quando nós pedimos justiça, Ele coloca eu e você na balança. Aquele que estiver com a culpa, que estiver pesada, é que o Senhor vai fazer justiça. Porque às vezes nós magoamos as pessoas com palavras, e quando a pessoa diz algo, nós queremos justiça e nos esquecemos de quantas vezes nós já magoamos, nós já destruímos essas pessoas com palavras, nós deixamos elas quase sem fé, escondidas em cavernas, querendo a morte, querendo desistir de tudo. E hoje o Senhor nos convida a fazermos uma autoavaliação, porque o Senhor não nos chamou para ser ódio, nem para ser justiça. Justo é o Senhor. Nós vimos ali Jesus, quando ele estava sendo preso, ia ser crucificado, ele já sabia de tudo. Pedro pega aquela espada, corta a orelha de Malco. Na mesma hora o Senhor reclama com Pedro, exorta Pedro e coloca a orelha de Malco no lugar. O Senhor está falando ao meu e ao teu coração: abençoa os teus inimigos, abençoa aqueles que te magoam, abençoa aqueles que querem o teu mal. Porque o Senhor, Ele sonda corações, e o Senhor, Ele vai agir conforme nossos corações, nossas intenções, os nossos atos. Geralmente, nós fazemos muitas coisas que entristecem as pessoas, muitas palavras de maldição, muitas palavras que decepcionam, muitas palavras que frustram, e não nos damos conta. E na hora que a gente ouve uma palavra que não é conforme o que a gente quer ouvir, começa a pedir para o Senhor quebrar, destruir a pessoa. Mas o Senhor, hoje, Ele anula toda palavra de maldição contra a minha vida e a tua vida. Toda palavra lançada para destruição, para te ver no leito, para não te ver prosperar, o Senhor hoje neutraliza em nome de Jesus. Porque esse irmão, essa irmã, essa pessoa não está sendo usada por Deus, ela está sendo usada pelo inimigo e não percebe. Quando ela te amaldiçoa, quando ela quer te ver destruída. E o Senhor fala aos nossos corações também. Pais, mães, quantas vezes amaldiçoamos os nossos filhos, xingamos. Eu não tenho esse hábito de xingar, mas eu já vi muitas pessoas, irmãos, xingarem os seus filhos quando eles são magoados por eles, ou vice-versa. E palavras, elas têm poder, meu irmão e minha irmã. Palavras, elas podem destruir os teus filhos, o teu casamento, os teus projetos. Que nós venhamos vigiar o que está saindo da nossa boca. Que é como Jesus diz ali. Nós temos que amar como Ele nos amou. Deus sabia que nós somos falhos, que nós erramos todos os dias, que todos os dias nós iríamos decepcioná-lo. Mas, por amor a nós, Ele enviou o seu Filho Jesus. Por amor a nós, Jesus passou por todo aquele sofrimento, mesmo sabendo que o homem é falho. E é isso que o Senhor quer de nós. Que ao invés que a gente venha lançar palavras de maldição, que a gente venha lançar palavras de bênção. Que a palavra do Senhor nos diz: prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Que eles não morram, mas que eles vejam o que o Senhor vai fazer na tua vida. Eu prefiro pedir ao Senhor a honra para que eles vejam, estejam vivos, para ver Deus na minha vida, para ver o que Deus vai fazer na minha vida, do que pedir para destruir. Nós vimos Jó também. Jó,
Os seus amigos estavam ali dizendo que ele estava em pecado e por isso ele estava naquela prova. Mas ele estava sabendo que ele não estava em pecado. E ao invés de orar para Deus destruir os seus amigos, ele abençoou os seus amigos e na mesma hora o Senhor deu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Que o Senhor venha dar em dobro nesse dia aquelas pessoas que oram pelos seus inimigos, para Deus abençoar, para Deus fazê-los prosperar, para que eles não venham ter inveja de ti, para que eles não venham pedir a destruição. E que você também não venha mais lançar palavras sobre o teu filho, a tua filha, não importa a circunstância, não importa o que ele te fez, o que ele te magoou, mas que você venha abençoar, ao invés de você dizer que esse menino não presta, que não vai dar em nada. Abençoa o teu filho, isso é só um momento, vai passar, essa fase vai passar. Abençoa o teu filho, Deus é na vida dele, Deus vai fazer ele mudar. Muda, meu irmão e minha irmã, as tuas palavras. Vamos orar para que o Senhor venha neutralizar, paralisar e fazer cair por terra toda palavra de maldição que você lançou sobre os teus, sobre o teu casamento, os teus projetos, ou que alguém tenha lançado contra ti. Amém? Poderoso Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada por essa palavra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, o nosso desejo de vingança, papai. Perdoa, Senhor, quando nós falamos palavras de maldição, papai, jogando nas pessoas, Senhor. Quando o Senhor nos ensina a abençoá-los, papai. O Senhor diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nesse momento nós oramos pelos nossos inimigos, Senhor. Que o Senhor venha tirar dos corações todo ódio, todo rancor, dos corações. Limpa, papai, os corações deles e os nossos também, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja abençoado aqueles que têm orado pelos inimigos, para que o Senhor venha abençoar, Senhor. O Senhor é quem sonda corações, o Senhor sabe o desejo desse coração de ver, papai, a pessoa sendo correta, agindo corretamente, Senhor. Abençoa, Pai. Nesse momento, papai, nós te pedimos, paralisa, neutraliza, faz cair por terra. Toda vez que nós lançamos palavra para amaldiçoar os nossos filhos, seja quebrada e desfeita agora pelo sangue de Jesus. Toda palavra que nós lançamos no nosso casamento, no nosso projeto, sobre as nossas vidas, que seja agora, papai, desfeita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, tudo, papai, que o inimigo tem usado pessoas para orar nos amaldiçoando, papai, ou profetizando, Senhor, ou lançando palavras contrárias contra nós, que hoje, meu Pai, elas sejam desfeitas, paralisadas, neutralizadas e caiam por terra, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a vitória do teu filho e da tua filha. Eu declaro, papai, a liberação das bênçãos na vida dela, tudo aquilo, papai, que foi paralisado por causa de palavras contrárias, de inveja, de maldição, de macumba, feitiçaria, pai, que seja liberada hoje, em nome de Jesus. Que nós possamos aprender, papai, contigo, a ser amor e não ódio, papai, a querer paz e não briga, Senhor, a saber falar com as pessoas, papai, e não usar nossas palavras para frustrar, destruir, acabar com a fé das pessoas, papai, fazer com que as pessoas entrem em cavernas, mas que nós venhamos, papai, ter palavras de ânimo, que venha ajudar pessoas a sair de problemas da caverna, papai, das frustrações. Em nome de Jesus, que haja prosperidade. Em nome de Jesus, que haja libertação. Em nome de Jesus, que todo projeto preparado do inimigo contra as nossas vidas, Pai, seja desfeita agora pelo poder dessa oração. Toda arma preparada não venha prevalecer, Senhor. E toda língua mentirosa que se levantar contra nós, papai, que nós venhamos condenar pelo sangue de Jesus, ela não venha prosperar, nenhuma palavra, nenhuma mentira prospere, Senhor. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra, crendo, Pai, que o Senhor já mandou o teu anjo, papai, com o teu escudo, Senhor, para nos livrar, para nos guardar de palavras de maldição, de orações, papai. Em nome de Jesus. Amém.